Comunicar pode, sua dose semanal de comunicação. Oi meninas, tudo bom? Gente, no tutorial de hoje, brincadeiras à parte, estamos começando mais um episódio do Comunicar Pode, já no clima do tema. Mas antes, não posso deixar de me apresentar, porque pode ter gente nova no pedaço. Eu sou a Tamires Rezende, da Hug Comunicação, e ao meu lado está a Thalita. Thalita, se apresenta pra galera. Oi, meninas, tudo bom? O tutorial de hoje está muito bom. Eu sou a Thalita Escoto e vou falar um pouquinho sobre relacionamento com influenciadores, algo que a gente está fazendo bastante aqui na Agência Contato. Então, acho que o tema de hoje, a gente vai fazer essas piadinhas, claro, porque tem tudo a ver, né? A gente não pode deixar escapar, Claro né? que não. Então, há um tema que com certeza você não pode perder, porque a sua marca pode estar inserida dentro disso e é um potencial para trabalhar com influenciadores. Eu acho, Thalita, que apesar de ser algo muito comum para todos, porque a todo momento somos atingidos por parcerias de marcas grandes com influenciadores, ainda é um campo um pouco nebuloso para os micro e pequenos empresários, micro e pequenas práticas. Na prática, tudo é mais difícil, né? Sim, exatamente. E aí nós trouxemos aqui algumas informações para vocês entenderem melhor o que é o influenciador. E depois nós vamos partir para as dicas. Então, assim como no último episódio, pega o bloquinho, senta, dá play, escuta de novo, escuta quantas vezes for preciso, porque tem muita informação legal pra gente passar pra vocês. Nós corremos lá no site do YouPix, que é uma aceleradora de negócios da indústria de conteúdo digital. Eles são referência aqui no Brasil nesse relacionamento de influenciadores e marcas. Eles atuam muito na formação de influenciadores e eles têm regulamentado um pouco esse mercado. E eles separam os influenciadores em 7 tipos. Então a gente vai dar uma pincelada aqui no que são cada um dos tipos. Então tem o Top Celeb, que são pessoas famosas que estavam ou não na internet. Então, por exemplo, ator de novela. Então você conheceu ele no offline, mas consequentemente ele foi pro online. Por exemplo, o Padre Fábio de Mello, que bomba nas redes sociais. Marina Rui Barbosa. Quem acompanhou a treta aí dos famosos? Exatamente. Gente? Babado. Então, são celebridades que a gente conheceu fora do ambiente digital e eles acabam sendo influenciadores dentro das redes sociais. Geralmente são pessoas que têm milhões, né? Eles saíram dos milhares, ele tem milhões de seguidores. Exatamente. Nós temos o Fit Celeb. O Fit Celeb, Thalita, ele é um pouco diferente do Top Celeb, porque são pessoas que trabalham com um nicho específico, só que são pessoas altamente relevantes. Então, são influenciadores que você tem que desembolsar uma boa grana para uma parceria com eles. Mas eles já são mais nichados. A diferença deles pro Top Celeb é que o Top Celeb, ele fala com a massa. Ele não tem um nicho específico, um segmento específico. E vale lembrar que quando a gente fala desembolsar uma grana, gente, é desembolsar uma grana, né? Uma grana. 20 mil, 30 mil num post, numa menção. Então, é um tipo de influenciador que, grandes marcas que acabam se relacionando com eles. Não é algo muito acessível para o microempresário. E aí nós temos a autoridade. Quem são as autoridades? São influenciadores, nem sempre eles têm um número muito alto de seguidores, mas que eles têm um conhecimento muito profundo sobre determinado tema. Então, por exemplo, pode ser um neurocientista, um médico, então ele pode não ter um alcance muito grande, um número muito grande ali de seguidores, mas ele tem uma influência absurda dentro do segmento dele. E é super segmentado. Super, super segmentado. Nós temos ecossistema, que são muitos pequenos influenciadores dentro de um tema. Então, por exemplo, são os micro, aí a gente já entra no nosso universo de micro e pequenas marcas. E aí, quando eles são abordados todos juntos, é quando você faz aquele buzz. Você pega 30, 40, 50 micro-influenciadores, dispara press kit para todos eles e você gera um buzz para sua marca. Então, esse é o ecossistema. Nós também temos o trendsetter, que são pessoas que são expert em seus campos de atuação e são respeitados por serem, eles são militantes de uma marca. Então, por exemplo, nós temos militantes da causa, por exemplo, Body Positive, que são pessoas poder ter o corpo que elas querem e tá tudo bem. Luísa Mel é um exemplo? Luísa Mel é um exemplo, por exemplo, com os animais. Então, é um trendsetter. O próximo
são os jornalistas. Oi! Que nós entramos com o trabalho da assessoria de imprensa. Com certeza. Então, os jornalistas é quando você dialoga, isso é algo que a assessoria de imprensa já faz há muito tempo. Só que hoje, algumas marcas conseguem enxergar os jornalistas como influenciadores, porque eles de fato são. Eles formam vários, né? opiniões, exatamente. E alguns jornalistas, eles atuam dentro da audiência do veículo e eles também têm uma relevância dentro das redes sociais deles. Então, por exemplo, nós temos o Rafael Capanema. Ele é muito influente quando o tema é tecnologia. Ele trabalhou um tempo na Veja, ele trabalhou no BuzzFeed, ele acabou de sair do BuzzFeed, então ele tinha uma relevância dentro do BuzzFeed e fora do BuzzFeed, porque as redes sociais dele, ele tem um número muito grande de influenciadores, muito grande de seguidores, e ele é um influenciador no tema tecnologia. Esqueci o nome daquele da Globo. O apresentador, todo fofinho, engraçadinho. Ele tem uma audiência absurda. Ele saiu do Brasil há pouco tempo, tirou um ano sabático. O Evaristo. Evaristo, isso exatamente. Aí. Gente, demais. Então ele era um influenciador quando ele trabalhava dentro do jornal Hoje. E ele continua sendo um influenciador, ele não tá em nenhum veículo atualmente. Mas as redes sociais dele tem um número muito grande de seguidores, então ele é um influenciador. E por último, porém não menos importante, o público interno. Então, por exemplo, são funcionários da marca que acabam sendo micro-influenciadores da marca. E é algo que a gente comentou naquele caso daquela nossa ouvinte que mandou aquele problema, né? Aquela dúvida. Então, um funcionário, que é o público interno, acabou atuando contra a própria marca. Sim. Então, o público interno também deve ser visto como influenciador. Dito isso, eu vou deixar o link dessa matéria com toda a descrição bonitinha para quem quiser se aprofundar. A gente queria sair um pouco do conceito e entrar na prática. Então, como que eu vou conseguir dialogar com o influenciador? Dá para o micro e para o pequeno empresário criar uma parceria bacana? Cabe no bolso do micro e do pequeno? Então, essas são dúvidas muito comuns. Para isso, hoje nós vamos trazer algumas dicas, né, Thalita? Com certeza. Vamos começar pela primeira dúvida? Vamos. Quem são os micro-influenciadores? Então, quando a gente fala de um microempresário, uma empresa de pequeno porte, mas é muito caro. Não, hoje a gente tem micro-influenciadores e eu acho que para quem está começando agora nessa estratégia, eu sugiro começar pelos micro, que são as pessoas, os perfis que possuem de 5 mil a 100 mil seguidores nas redes sociais. Então acho que o micro mesmo ainda é aquele de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, né? Que são pessoas que têm um volume menor, mas tem um engajamento muito bom. É um engajamento riquíssimo. Eu acho que o que mais porque vale aqui normalmente ele é nichado, né? Sim. Normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente um micro-influenciador ele é nichado, então ele dialoga diretamente com um segmento. Então é muito mais fácil você estabelecer uma relação e uma parceria com o micro. Primeiro porque o valor dele é mais acessível. Você consegue acessá-lo mais facilmente, você consegue negociar com ele, você consegue ter uma relação mais próxima com o micro-influenciador quanto marca. Sim. E ao mesmo tempo ele exerce uma influência gigante dentro do público dele. E geralmente micro-influenciador também traz uma solução muito legal, que é, por exemplo, você está numa região e você precisa fazer uma campanha ou uma parceria com micro-influenciadores que estão ali. Então você consegue selecionar e ver exatamente. Hoje você tem ferramentas que você consegue mapear, né, isso. Quem são essas pessoas para fazer um relacionamento até com quem está na sua região. Eu quero trazer aqui, Thalita, uma pesquisa da Squid, que eles falam que 7,4% dos micro-influenciadores falam sobre tecnologia, 36% sobre lifestyle, que é estilo de vida, 8% sobre esportes, quase 9% sobre comida, 11,9% sobre arte e 27,4% sobre o universo fashion. Olha como é engraçado, eu tinha a impressão antes dessa pesquisa que existia um número muito maior de influenciadores sobre o universo fashion, mas o que lidera aí é o lifestyle, o estilo de vida. Sim. E quando você fala sobre estilo de vida, você tem um leque gigante para trabalhar com aquele influenciador, e eu gosto particularmente muito de trabalhar com esses influenciadores de lifestyle. Sim. Porque eles falam um pouco de tudo.
Falou de viagem também, né? Também. E aí eles têm uma relevância, é como se eles fossem mesmo o seu melhor amigo da rede social. Então as pessoas que seguem eles, seguem porque gostam de ver eles falarem sobre um pouco de tudo. Então eles falam sobre moda, falam sobre beleza, falam sobre esporte, falam sobre tudo. Então é muito bacana. Normalmente o retorno com esses influenciadores de lifestyle é um retorno bem positivo. A vantagem de trabalhar com eles, com os micro-influenciadores, é esse público altamente segmentado, é uma audiência mais engajada e também você consegue criar uma comunicação mais direta. Sim, e acho que em relação ao investimento também. Eu acho que eles são Sim. mais acessíveis, você consegue ter um diálogo melhor, negociar de uma maneira que também vai te beneficiar. E estabelecer uma parceria de confiança, né? Você, com o micro-influenciador, acho que o jogo ele é mais aberto, né? Você tem uma liberdade maior. Então a desvantagem, eu acho que é essa questão da profissionalização, né? Porque, de um modo geral, o relacionamento com influenciadores ainda não existe nada. Não existe um órgão, não existe um É uma instituto, profissão muito nada. nova, né, Thalita? É algo novo, então não existe uma regulamentação. Aí o que acontece? Alguns influenciadores crescem do nada mesmo. Eles têm um potencial ali deles e eles crescem absurdamente rápido e eles acabam não se profissionalizando. E aí eles têm um poder de comunicação muito legal, eles têm um poder de influência muito legal, mas às vezes eles ainda não têm o tato do empreendedorismo ali, porque eles viraram uma marca. Dependendo do alcance que você atinge, você vira uma marca. O influenciador, ele vira uma marca e nem sempre ele consegue lidar com isso. Porque às vezes pode ser um influenciador muito novo, então ele ainda não sabe como lidar e ainda não tem ninguém pra lidar com essa parte comercial. Sim. E a gente não pode confundir a questão de você ser uma pequena marca e ele ser um pequeno influenciador com um trabalho sem profissionalismo. Sim. É um trabalho como outro qualquer. Então precisa ter contrato, precisa ter nota fiscal, precisa ter um planejamento. Ele não pode simplesmente pegar o seu produto e falar o que ele quer. Tem que ter um alinhamento. Combinado, né? Exatamente, tem que ter um alinhamento. Então, às vezes, essa é a desvantagem do micro. Você acaba suando um pouco mais pra trazer ele pra dentro do trabalho que você realmente quer. E geralmente é ele por ele, né? Ele não tem uma agência, algo que faça uma gestão pra ele. Então, acho que tem que também ter essa compreensão por parte da marca. E aquilo combinado não sai caro, né? Exatamente. Eu acho que vamos fazer um story, vamos fazer 2 postagens no feed. Tem que ter uma dinâmica aí para que seja uma parceria satisfatória para ambos os lados, né? E aí uma dúvida muito grande, que é o nosso segundo ponto aqui. Como escolher o influenciador? Eu sinto, Thalita, não sei você vai me trazer a sua experiência. Às vezes o micro e o pequeno, eles chegam e falam assim: eu quero fazer parceria com blogueiro. Tá, legal, Quero vamos encher lá. de blogueiro aqui, hein? Quero 50. Mas qual o seu objetivo? Você precisa entender o seu objetivo. O meu objetivo é aumentar o alcance da minha marca. O meu objetivo é lançar um novo produto. Você precisa entender o seu objetivo para então você selecionar os melhores influenciadores dentro daquele objetivo. Porque às vezes você vai ter um leque de influenciadores. Alguns serão ótimos para aumentar o seu alcance de marca. Outros serão ótimos para lançamento de novos produtos. Então isso vai depender do trabalho de cada um. E você precisa ser estratégico na hora de escolher. Mas pra ter essa estratégia, você precisa entender o que de fato eu quero. Exatamente. Só fazer parceria com... eu quero fazer parceria com blogueiro. Mas o que você quer? Fazer parceria com blogueiro. Tudo bem, mas o que você espera Qual de é a sua retorno desse expectativa? blogueiro? Exatamente. Porque é o que vai ser um dos seus filtros aí. Exatamente. Por exemplo, você é um negócio local. Você tem uma loja, um comércio. Então faz sentido você fazer uma parceria com um blogueiro que tem 1 milhão de seguidores e atende o Brasil inteiro, atinge o Brasil inteiro? Não tem relevância nenhuma. Você vai ter volume. Acho que mais uma vez a gente tem que frisar. Volume de seguidor não quer te dizer nada. Não adianta você ter 100 mil pessoas ali na sua rede social se o seu engajamento é 0. Ou se o seu engajamento é mínimo. Então eu tenho um negócio que atende o Brasil inteiro. Legal, aí você tem que criar realmente um planejamento. Então, onde a gente vai atuar? Qual é a área, qual é a região do Brasil que está precisando de um reforço, que precisa de potencializar aquilo? É o Nordeste. Então, você vai filtrar, vai fazer um relacionamento com influenciadores do Nordeste, vai entender como que eles podem te ajudar, se eles já conhecem a marca.
E aí você vai desenvolvendo isso. Vamos trabalhar o Nordeste, depois vamos trabalhar o Sul. E aí por aí você vai desenvolvendo uma estratégia. E tem que entender, né, Tamires, que não é assim, eu vou fazer esse mês, pronto, acabou. Daqui 3 meses a gente retoma e faz tudo de novo. Não, assim, né? Como na assessoria de imprensa que nós falamos antes. Aliás, esse relacionamento, né, com influenciadores é uma extensão do trabalho da assessoria de imprensa. Sim, ele tem que ser então frequente. Ele tem que ser frequente, ele tem que ter uma frequência, porque senão não é milagre. Sim, e tem que ter um calendário. Então vamos criar essa realmente estratégia de relacionamento com influenciadores. Vai ser uma estratégia nossa, então abrace isso como sendo uma estratégia que você vai seguir e vai fazer, para não desistir no meio do caminho e ficar insatisfeito com o resultado, né? Então, tem que ter o que todo mundo não aguenta mais eu falar: estratégia e planejamento. Gente, essas duas palavras são palavras de ordem dentro da comunicação. Sim, e tem que definir, olha, qual que é o meu potencial de relacionamento com eles. Eu posso me relacionar com 20 influenciadores por mês. Eu posso me relacionar com 5 por semana, ou 5 a cada 10 dias. Então tem que entender qual que é o seu potencial, qual que é o seu budget de investimento. Vai trabalhar só com parceria, vai trabalhar com envio de press kit, vai trabalhar com post pago. Então assim, não adianta você também deixar a agência na mão, né, no escuro. Vamos trabalhar no escuro. Qual é o seu budget? Vê aí quanto que eles cobram. Facilita o nosso trabalho, né, Tamires? Sim, de dizer, total. Olha, eu tenho até 3 porque, mil. Já que você entrou nesse assunto, eu vou trazer esse ponto, tava lá pros últimos. Vamos trazer ele mais pra frente. Quando você fala sobre investimento, primeiro você precisa entender uma coisa. O influenciador, ele é um profissional. E ninguém paga boleto com brusinha, com livro, com produto. Com cesta. Não tem como, sabe? Então, assim, quando você vai... Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, quando tá na sua estratégia de comunicação, trabalhar com influenciadores, é que tem que existir um investimento. Às vezes, Thalita, pode acontecer de, por exemplo, o ticket médio de um cliente, ele é altíssimo. Então, de repente, é um spa ou é um hotel, e aí ele tem um ticket alto. Se você for parar pra pensar quanto que é pra se hospedar naquele spa ou naquele hotel durante um feriado. Às vezes, nesse caso, uma permuta cabe. Cabe uma permuta. Você entra em contato com o influenciador e você propõe, olha, o hotel queria te oferecer uma experiência. Aí dentro dessa permuta vocês conseguem entrar num acordo do que o influenciador vai entregar de trabalho com aquela permuta que você está entregando para ele, com aquela experiência que você está entregando para ele. Agora, se você é uma marca de moda, por exemplo, eu vou mandar uma blusinha. Primeiro, coloca a mão na consciência. Quanto que custou essa blusinha pra você? Preço de custo mesmo. Você pode vender ela R$200, mas ela custou pra você R$60. Você acha que você cobraria R$60 no seu serviço? Você não tá cobrando R$60 nem na sua blusinha. E blusinha não paga boleto, né? Blusinha não paga boleto. Então, se você quer profissionalismo, você precisa ser profissional. Então não dá para os influenciadores trabalharem só na base da permuta. Porque eu já senti isso de muita marca assim, mas eu tô dando para ele. Faz parte da parceria. É o seu produto, você quer promover o seu produto. É inevitável que você tenha que dar aquele produto. E às vezes você vai ter um acordo ali com ele, que ele vai ficar com o produto durante um período de tempo e vai te devolver. Tudo bem, mas você precisa remunerar esse trabalho. Não, e além disso também a gente fala muito não só de produto, mas de experiência, né? Tem muita marca que oferece uma experiência diferente pro blogueiro, pro influenciador. Então acho que também tem que levar em consideração isso, que tipo de troca você vai oferecer. Então, de repente, o micro-influenciador tá mais aberto a esse tipo de parceria, por permuta. Sei lá, você é um salão de beleza premium, então você vai oferecer um dia de spa, por exemplo. Você pode chamar um micro-influenciador para participar, para fazer uma ativação com eles. Mas tem que ter consciência que isso, né, você não vai conseguir fazer isso sempre. Exato. Vai chegar uma hora que vai ter que realmente ter um investimento, né? Tem que ter um investimento. Se você quer profissionalismo, você precisa entregar também, com é certeza. Inevitável. Aí nós vamos para uma questão muito importante. Pesquise sobre o presente e passado do influenciador. Cuidado, né? Muito cuidado. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu em 2018. Eu não sei se alguém lembra que em 2018 teve a Copa do Mundo, porque eu já não lembrava mais. Porque eleições, né? Foi tudo tão corrido. E teve um caso com um dos maiores youtubers do Brasil.
Ele foi pra Rússia, bancado por algumas marcas, eu não vou lembrar quais são agora. E lá na Rússia ele fez um tweet muito infeliz com uma, entre aspas, piada totalmente racista. Com uma russa, não foi? Foi com um jogador de futebol, o Mbappé. Porque teve outro, né? Teve um outro. Daquele com a mulher também. E aí ele fez uma piada, entre aspas, racista. Isso caiu muito mal, obviamente. E aí, o que aconteceu? Primeiro, as pessoas que seguiam ele ou que viram esse tweet dele foram cobrar as marcas. E aí, você tá bancando um cara racista? E aí a gente entra numa crise de imagem de uma marca. Então, assim, era pra ser algo muito rentável. Eu tenho certeza que as marcas pagaram uma grana enorme pra esse youtuber. Ele foi pra África, ele tava fazendo uma cobertura da Copa do Mundo lá. E aí as marcas foram cobradas, as marcas trouxeram ele antes do fim da Copa embora pro Brasil. Fecharam a parceria. E aí o que aconteceu? Os usuários do YouTube, do Instagram, do Twitter, eles começaram a escavar a vida do cara. E aí eles viram que lá em 2013 ele já tinha feito outra piada do tipo racista, que em 2010 ele já tinha feito isso, e aí o questionamento virou outro. Então, assim, como você, marca grande, associou sua marca a esse cara que é racista desde 2010, que sempre fez esse tipo de piada? Não foi uma vez que isso aconteceu. Então, é uma coisa que eu sempre falo, você pode ter preguiça de pesquisar todo o histórico do influenciador que você vai se relacionar, mas as pessoas não têm, os usuários não têm, o seu público não tem, eles vão a fundo, eles vão escavar, eles vão fazer o trabalho que você não fez. E aí no mercado de comunicação ficou todo mundo, como pode uma marca desse tamanho ter deixado isso passar? Deixa passar, porque a gente só o volume, né, às vezes. A gente olha o volume, a gente olha o que ele vai trazer de volta. Então, é uma coisa importante, pesquisa presente e passado desse influenciador. Pode ser que ele nunca tenha pisado na bola e ele pise na bola quando tá num relacionamento de marca com você. Pode ser, foi uma infelicidade. Mas é muito melhor você prevenir do que você ter que remediar. Com certeza. Então é uma dica aí, né? de pesquisar, é muito importante. Além disso, Thalita, tem um ponto importantíssimo, que é estude o público-alvo do seu influenciador. Qual a importância, Thalita? Conta pra gente. Então, acho que é basicamente o que você falou, né? Além de você pesquisar sobre ele, o passado, o presente, e tentar até prever e falar com ele quais são as próximas ações, quais são as outras ações que ele já está envolvido, se ele tem exclusividade com outra marca, tem que levantar o histórico, né? Agora, entender o público-alvo é justamente isso. Se você pega um influenciador, por exemplo, de lifestyle, ela fala de muita coisa, a pessoa vai falar de tudo praticamente, né? Vai falar de viagem, ela pode falar de gastronomia, ela pode falar de moda, ela pode falar de um universo muito amplo, né? Então, aí que tá. Aí que você tem que avaliar se a sua marca também tem relação com isso. Com o público dele. Se tem também uma relação tão ampla como essa. Tem um erro crasso que acontece nesse relacionamento, que às vezes as marcas acham que o influenciador trabalha com o público dela. E existe uma diferença absurda aí. O influenciador, ele tem o público dele, a sua marca tem o seu público. Os dois públicos, em algum momento, eles podem ser parecidos, mas eles nunca serão o mesmo. Sim. Então você tem que procurar quais são os pontos que você quer atingir daquele público e se aquele influenciador consegue entregar dentro disso. Então, você não pode esquecer que o seu público é um e o dele é o outro. Você tem que buscar, você está buscando ampliar o seu público, você está buscando ampliar a sua marca. Então, aderir mais públicos de interesse. Então, não adianta, de repente, você querer, que é algo que acontece muito, de marcas quererem que o influenciador adote a linguagem dela. Não, Sim. Você tem que respeitar a linguagem do cara. Se ele fala, de repente, sei lá, palavrão, e você contratou contra, né? aquele cara, você tem que respeitar que ele vai continuar falando.
ele não vai mudar porque ele fez uma parceria com a sua marca. Até porque ele não é um personagem, né? Exatamente. Então, você não vai escrever ali a forma com que ele tem que... Você não vai passar um roteiro pra ele, falar assim, olha, fale desse jeito, transmita a mensagem de tal jeito. Não, ele vai transmitir do jeito dele. Você que foi atrás dele... No estilo dele. No estilo dele. Você que foi atrás dele e quis aderir ao formato que ele... posta esse conteúdo pro mundo. Então, parece ser um pouco complicado, de fato mas uma coisa a gente precisa entender que o seu público é um, do influenciador é outro. Aí, pra você entender se o público que ele tem é o que você quer atingir, tem uma ferramenta muito importante, que é o Media Kit. Eu ia falar disso agora. Pra quem não conhece, o que é o Media Kit? Bom, o Media Kit, a maioria, né, dos micro-influenciadores tem, que é um arquivo de PDF, um PPT, ele vai te trazer as informações técnica sobre o seu alcance. Então ele vai colocar um pouquinho lá quem que é o influenciador, vai relatar um pouquinho do seu perfil, quanto tempo ele tem de atuação, quais são os principais assuntos que ele aborda, e além das informações que são fundamentais pra gente, que é o número de seguidores que ele tem, qual que é a audiência, a quantidade de visita, a média de visualizações de stories, a média de curtidas, de comentários. Então ele vai trazer uma análise técnica do que ele alcança aí, para que você consiga visualizar de uma maneira mais clara, né? E consiga avaliar também. É claro que assim, você vai fazer um stories. Por exemplo, ele vai te apresentar depois as visualizações, né? Mas assim, é uma maneira de você pelo menos ter uma ideia para poder definir se vale a pena ou não você investir numa campanha com ele, né? E aí, feito esse trabalho, é muito importante que ele te entregue um relatório pós-ação. Pra você entender qual foi o alcance que teve, quais foram os resultados. Comentários, engajamento. E também acho que é uma ótima maneira de você conseguir medir como que as pessoas estão enxergando a sua marca, por exemplo. O que elas estão achando, quais foram os comentários, quais foram as dúvidas. Até para você entender e conseguir depois criar um plano de ação para que você crie uma nova campanha, né? Ou que você mude um pouquinho da sua rota, se for algo totalmente fora do que você estava pensando. E quando você vai produzir o conteúdo, Thalita, uma dica, sempre produzir esse conteúdo a 4 mãos. Então você vai trazer expertise, qual mensagem você quer passar, e o influenciador ele vai adaptar a linguagem dele. Então é importante que tenha essa interação, que seja um conteúdo produzido pela marca que contratou e pelo influenciador, para que isso tenha um resultado o mais positivo possível. Com certeza. Bom, a gente fala um pouquinho de permuta e investimento, né? Eu acho que, não sei se vale a gente entrar de novo nesse tópico, mas como a gente falou um pouquinho no começo do programa em outro tópico, você tem 2 formatos de trabalhar com influenciadores, por permuta ou por investimento. É óbvio que assim, muitas vezes os dois se cruzam, né? E acontece de você fazer as duas maneiras. Mas por permuta, por exemplo, você tem um restaurante, então você pode trabalhar com cardápio aberto. Você vai chamar as pessoas, os influenciadores, você pode levar lá, elas vão provar, vão ter um jantar, uma bebida, sobremesa, enfim. Cardápio aberto seria passar por todas as etapas aí de um jantar, e elas podem falar disso, fazer uma menção, fotografar, fazer um vídeo. Então você tem que ter essa liberdade aí de escolha, que a pessoa pode passar a tarde no seu restaurante, fazer toda essa programação, e você de repente pode ter uma outra parceria de deixar o cardápio aberto por um período de tempo. Então você pode vir aqui 1 mês, você pode vir aqui durante 90 dias. E é uma maneira, né, Tamires, de você seguir. Você tem um salão de beleza, você também pode oferecer tratamentos para ela ou para ele em troca de uma exposição na rede social dessas pessoas. Você tem um hotel, você tem um spa, então você tem que avaliar qual que é o potencial que o seu negócio tem de gerar uma permuta e qual que é o potencial que você tem de investimento. Então, se você tem uma verba para isso, você pode partir para um influenciador que tem um alcance maior, um engajamento maior. Enfim, acho que é um trabalho de avaliação mesmo, né? Hoje eu tenho uma pessoa aqui dentro que só faz isso. Então, não é brincadeira, né? O relacionamento com o influenciador não é um negócio assim que você faz... pronto, selecionei, tá aqui, ó, vai lá e faz. Tem que ter um trabalho. E assim, não adianta as marcas também quererem crescer em cima do influenciador. Vou dar um exemplo que aconteceu. Uma vez uma marca entrou em contato com o influenciador, um conhecido. Era uma marca de patins, e o patins custava em média R$700. Eles queriam enviar o patins para ele tirar uma foto,
fazer as postagens, a divulgação, os stories e ele devolver o patins. Ou seja, o que ele ganhou com essa parceria? Nada. Nada. Então, a marca poderia mandar o patins e ele devolver? Sim, desde que ela fizesse o investimento. Sim. Então, olha, o patins é o produto. Então, ele tem que ter aquele patins para ele fazer a publicidade daquele produto. Então, olha, nós não vamos dar o patins porque não valia a pena para a marca. De repente, o public post daquele influenciador é R$300, é a metade do valor do patins. Tudo bem, você manda... Ele faz as fotos, ele faz o conteúdo, ele te devolve, mas você fez um investimento, você pagou pra ele. Agora, você querer crescer em cima da marca, em cima do influenciador, isso não vai te levar a lugar nenhum. E é o que eu sempre falo, eu sempre alerto pra todos os clientes. Ah, mas tem que pagar? Gente, é óbvio que sim. Pensa, qual o trabalho que a pessoa teve de, sei lá, juntar, agrupar lá 100, 500 mil seguidores pra você simplesmente querer que ela faça de graça? Você faz de graça? Dá vontade de falar, você faz de graça? Você vende seu produto de graça? Não, ninguém trabalha de graça, né? Exatamente. Então, acho que essa é uma reflexão muito legal, né? Não queira crescer em cima do trabalho dos outros. E por fim, Thalita, retomando o que nós já falamos também, exija profissionalismo. Então, como qualquer outro serviço, tenha um contrato, tenha uma nota fiscal, porque é um serviço. Sim. Então, se é um serviço, precisa ser tratado como tal. Eu sempre falo que quanto mais você, com menos profissionalismo você trabalha, mais problemas você tem. Então, contrato não faz mal a ninguém. Colocar ali em cláusulas o que você quer, o que a pessoa vai entregar, o que você vai pagar. Isso não faz mal a ninguém, não ofende ninguém. Um contrato é bom para duas partes, tanto para o influenciador quanto para a marca. E a nota fiscal, né, não precisa nem falar, é essencial. Sim, né? Faz parte do que é legal, né? Exatamente. Então, exija, porque às vezes o micro, ele tem a tendência de, é um pequeno influenciador, não precisa, não. Precisa sim, faça isso, porque vai ser melhor, vai dar menos dor de cabeça. Com certeza, gente. Então, acho que é isso, né, Tamires? É isso. Obrigada, meninas. Eu acho que se tiver mais alguma coisa, meninas, se tiver mais um tutorial pra vocês, a gente volta no próximo episódio. Eu acho que ainda tem muita coisa pra gente falar, tem casos pra gente aprofundar. Tem cases, esse foi uma pincelada, sobre o relacionamento com influenciadores. O que eu quero deixar de reflexão pra vocês é que dá sim pra micro e pequenos negócios se relacionar com influenciadores. Dá e é muito positivo, o retorno é muito legal. Então abracem essa ideia. Abracem essa ideia. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum case pra compartilhar com a gente, o nosso e-mail é comunicarpod@gmail.com. Nós ficamos esperando o relato de vocês. Com certeza, gente. Acho que é isso, né, É Tamires? isso, né? É isso. Obrigada pra quem tá ouvindo a gente, tá acompanhando aí. Estamos super felizes aí com os resultados. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Beijos.